Olá, queridos, eu sou o Duíque, professor de História aqui do Oficina do Estudante, e passarei a vocês algumas dicas de última hora para quem vai enfrentar a prova da Unicamp em breve. O meu objetivo aqui, obviamente, não é revisar todos os conteúdos ou prever o que vai pintar em prova, mas fazer algo que eu acredito ser ainda mais importante, que é discutir método. Como fazer uma questão de história, como organizar o seu pensamento, como enfrentar um problema que exige não apenas um conteúdo que você trouxe de casa, mas, como é frequente nos vestibulares atuais, uma coleção de habilidades, uma coleção de saberes e fazeres, e não apenas a memória daquilo que você estudou. Escolhi especificamente uma questão para trabalharmos juntos que assusta muitos alunos. Por quê? Porque é interdisciplinar. Alunos, quando ouvem essa palavra, questões interdisciplinares, muitas vezes imaginam que terão que resolver problemas complexos, misturando todas as áreas do conhecimento de forma difícil. Isso é um erro. Você não vai encontrar questões sobre mitocôndrias bizantinas em queda livre. Na maioria das vezes, questões interdisciplinares cobram aquilo que você já conhece, mas precisa associar. Por exemplo, no ano passado, na prova da própria Unicamp, uma questão linda envolveu história, no caso história antiga, o Império Romano, e filosofia, no caso o neoplatonismo. Alguns alunos entraram em pânico ao ler o enunciado. O que é o neoplatonismo? Eu não conheço o neoplatonismo. Sossega. E perceba como, antes de mais nada, o que a Unicamp queria de vocês no ano passado e o que ela vai querer de vocês em breve é um saber fazer. O exercício dizia o seguinte, e eu sempre recomendo aos meus alunos que comecem pela pergunta, de modo a identificar os comandos, de modo a identificar os objetos, de modo a identificar os condicionantes, ou seja, saber o que foi exigido. Vamos lá. A partir do texto acima e de seus conhecimentos históricos e filosóficos, A. Identifique 2 princípios filosóficos defendidos por Hipátia. Perceba que a Unicamp aqui já anuncia. A resposta está no texto. O comando identifique. Um comando simples. Não foi pedido que você explique, que você contextualize, que você desenvolva. É uma questão de identificação. Aponte no texto a característica ou as 2 características do pensamento filosófico desta filósofa específica, a Hipátia. Na sequência, a pergunta B diz assim, aponte e explique, um comando um pouco mais complexo. Ele quer aqui relações de causa e consequência, associações, uma motivação do imperador Justiniano para perseguir correntes de pensamento não cristãs. Aqui eu acho interessante notar que o bom aluno, quando bate o olho na pergunta B, já é capaz de imaginar um pouquinho a resposta exigida. Se o imperador persegue não cristãos, ora, muito provavelmente, uma de suas motivações era ser cristão. Mas vamos deixar isso de lado por alguns instantes e vamos dar uma olhada no texto e ver se somos capazes de identificar características do pensamento de Hipátia. O texto dizia assim, havia em Alexandria uma filósofa chamada Hipátia, que foi admitida na escola de Platão, demonstrando competência para ensinar as ciências a todos os que o desejassem. Começamos bem. Uma das características do pensamento dessa filósofa é ser científico. Mais do que isso, se foi ela admitida na escola de Platão, como o próprio termo neoplatonismo indica, ela é uma seguidora, uma continuadora das ideias deste filósofo grego. Já temos aqui uma resposta. 2 características estão aqui. Seguia o pensamento de Platão e é uma cientista de alguma forma. Vamos continuar, porque tem muita coisa boa ainda. E ela vai dizer assim. Ela interrogava, por que as estrelas não caem do céu? E respondia,
porque seguem a rota mais perfeita, que é o círculo do céu em torno da Terra, que por sua vez é o centro do cosmos. Mais uma, já a terceira característica do pensamento de Hipátia. Para ela, a Terra é o centro do universo. Geocentrismo é o termo preciso. E ela continua. Acreditando nesta tradição e movida pela curiosidade, ela instigava. Se você não questiona aquilo em que acredita, não pode acreditar. Além disso, acrescentava, eu acredito na filosofia e é preciso nos livrarmos de todas as ideias preconcebidas de qualquer natureza. Na história, na filosofia, Hipátia é considerada um expoente do neoplatonismo. A oposição entre o neoplatonismo e o cristianismo teria marcado o tempo em que ela viveu. Para o filósofo Pierre Hadot, o neoplatonismo foi um foco de resistência ao cristianismo. Essa resistência continuou até 529, quando o imperador Justiniano proibiu os pagãos de ensinar, fechou as escolas filosóficas de Atenas e passou a perseguir filósofos em Alexandria. Nesse contexto, a matemática Hipátia foi assassinada em 415 em Alexandria por cristãos fanáticos. Observe quantas características do neoplatonismo apareceram nesta segunda parte do texto. Como boa filósofa, defende ela o princípio da dúvida, o questionar da tradição, a necessidade da observação e da racionalidade. Mas ainda o texto afirma que Hipátia, tal qual muitos outros filósofos neoplatônicos, eram considerados pagãos. E assim a gente já faz gancho para a pergunta B. Mas antes de avançar, rememorando a defesa das ciências, do questionamento, da dúvida, da filosofia, o paganismo, são essas as características do neoplatonismo. Ajudava a saber quem foi Platão? Claro que sim, é o seu conteúdo. Mas era necessário? Claro que não. A Unicamp te deu o documento e pediu a interpretação. Na sequência, a pergunta B, lembremos, exige que você explique por que o imperador persegue aqueles que são pagãos. Já te dei uma resposta muito simples. Ele persegue aqueles que são pagãos porque é cristão. Mas como é que a gente explica isso? Por que isso acontece? Ora, para explicarmos isso, além do assunto fé, cristianismo versus paganismo, teremos que falar de política. Afinal, ele é o imperador. Para o imperador, a fé cristã não é só uma crença, é a base de sua autoridade. Ele afirma-se representante da vontade de Deus na Terra. Ele afirma-se o defensor da cristandade e, portanto, ataca pagãos e o pensamento associado a estes pagãos como forma de proteger sua autoridade política e o conjunto de crenças que lhe serve de base. Gente, isso é uma questão interdisciplinar. História e filosofia. Ou, se você preferir, pensamento e política. Não muito diferente do que você aprendeu ao longo de sua vida escolar, não muito diferente do que aquilo que a gente treinou na oficina ao longo do ano. Super boa prova para vocês. Fique de olho no nosso canal aqui no YouTube. Você pode deixar nos comentários as suas dúvidas, as suas ideias, as suas sugestões. Dê o like, compartilhe com quem está enfrentando o vestibular junto com você. Um beijão, te vejo na oficina ou na Unicamp.